Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à lição número 102 do livro Um Curso em Milagres. Hoje o tema da lição diz: Eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim. Então, olha só, nós continuamos a tratar o assunto felicidade. Claro que cada lição ela aborda a felicidade sobre um aspecto que vai nos trazer mais consciência. Essa é a ideia, trazer mais consciência do que a felicidade de fato significa para o nosso processo de evolução e para o nosso processo de entendimento de que nós somos um com Deus, que existe apenas uma consciência se experimentando e nós somos essa consciência. Então, esse é o intuito de repetir uma e outra vez para que esse entendimento realmente ele fique enraizado, ele faça parte da nossa vida, do nosso dia a dia e que a partir desse conhecimento a gente possa também fazer as mudanças necessárias no nosso caminho, para que a gente possa evoluir de fato. E eu vou ler um trechinho aqui da lição que diz o seguinte: Tu não queres sofrer. Podes pensar que o sofrimento te compra alguma coisa. Talvez ainda acredites um pouco que ele te compra o que queres. Mas agora essa crença certamente já está abalada, pelo menos o suficiente para deixar que tu a questiones e suspeite que na realidade não faz sentido. Ainda não desapareceu por completo, mas te falta as raízes que outrora a mantinham firme nos lugares secretos, oculto e escuros da sua mente. Então a gente já discutiu essa questão da felicidade e como do sofrimento, aliás, como sendo parte da nossa crença de que o sofrimento ele é necessário para que a gente alcance a salvação, né? Então, inconscientemente, a gente tem essa crença e inconscientemente também estamos agindo de acordo com essa crença. Então, acreditar que somos pecadores, acreditar que estamos aqui pagando, né? Pagando, estamos aqui recebendo um castigo, tudo isso são crenças que trazem como consequência o sofrimento para as nossas vidas. E existem pessoas que até dizem, né? Ah, o sofrimento faz parte, a gente nasceu aqui nesse mundo, então o sofrimento faz parte da nossa vida. Faz parte da nossa vida porque nós acreditamos que somos merecedores dele. E a forma como a gente interpreta os acontecimentos da nossa vida também nos causam esse sofrimento. E aí tudo é uma questão do padrão de pensamento que eu tenho, do padrão de crença que eu tenho. E se a gente for falar no contexto aqui da lição, o avanço da humanidade depende da aceitação de que essa forma de pensamento é uma forma de pensamento errada. Então imagina, vamos falar aqui, vamos incluir, né, nessa lição a lei da causa e efeito, que é uma lei universal. E aí, antes de abordar esse assunto, eu queria te fazer duas perguntas. Primeiro, o que é felicidade para você? O que é felicidade para você? E aí também é uma pergunta só para você refletir durante o dia, tá bom? E você se considera uma pessoa feliz? Você se considera uma pessoa feliz? Você é totalmente feliz? E aí também você se perguntar, bom, se a sua resposta for não, eu não sou totalmente feliz. E felicidade aqui, toma cuidado, tá? Felicidade aqui, de repente você vai falar assim, eu tenho um salário que paga as minhas contas todo mês, entende? Mas peraí, você se sente livre? Você faz aquilo que você quer? Você vive da maneira que você quer?
Você tem essa liberdade de expressão na sua vida? Você se sente livre? Porque a felicidade, ela tá muito ligada à nossa liberdade de se expressar, de ser. Então, se de repente você tem o seu salário que paga as suas contas, mas esse trabalho que dá o salário, que paga as suas contas, é um trabalho que te deixa com raiva, que você tem pessoas lá que te incomodam, você não se sente livre para falar o que pensa, você não pode sequer falar o que pensa, você tem regras que você precisa cumprir nesse trabalho que nem sempre está de acordo com os seus valores. Bom, se tem alguma dessas situações, então não é feliz. Então você não é feliz. Você está criando uma falsa ideia de felicidade. Entende? Então a gente precisa ser sinceros com relação a isso. E aí não significa que você é ingrato se você não achar que isso é suficiente. Não, não é questão de ser ingrato. É a questão de ser coerente com aquilo que você sente e aquilo que você se expressa. Porque se você expressa uma coisa e sente outra, a ideia e o sentido de gratidão, ela perde o valor. Entende? Então tem muitas pessoas, a gente fala muito em praticar a gratidão, só que não adianta você dizer que você é grato se você não é coerente. Não adianta você dizer que você é grato por uma coisa que você tem, se dentro de você está sofrendo para ter aquilo. Entende? E esse sofrimento, essa incoerência que nós temos no dia a dia, também é um grande impedimento da nossa felicidade, de sentir a felicidade real, a felicidade verdadeira. Então, cabe uma reflexão mais profunda sobre qual é o sentido de felicidade para você. Será que você não está dando uma falsa imagem e uma falsa interpretação para a felicidade? Então, link a partir de agora a felicidade com o seu estado de coerência. Aquilo que eu falo, eu sinto e eu expresso. Eu sou coerente. Entende? Então, a felicidade, ela está ligada ao nosso sistema de coerência. Estamos sendo coerentes. Estamos vivendo em coerência. E aí sim, você pode pegar essa informação e analisar, fazer uma reflexão na sua vida se você é ou não feliz. E aí, com relação à felicidade, o ego, o nosso sistema de crença, a nossa mente humana, que a gente chama de ego, a nossa personalidade humana, ela cria uma informação falsa sobre felicidade, ela cria uma informação falsa, uma ideia falsa também sobre a questão de acreditar que o pecado é real, sobre acreditar que precisamos sentir medo e sobre acreditar também que o sofrimento ele é necessário, tá? Então, o ego, a nossa personalidade humana, é a nossa barreira entre realmente sentir e viver a felicidade como o nosso propósito, como a nossa missão e como já sendo parte de nós. Mas também o ego é a ponte que nos leva para este lugar. Então, ninguém está aqui querendo destruir o ego. Nós estamos aqui querendo corrigir a distorção criada pela mente do ego, criada pelas nossas crenças. Nós necessitamos do ego enquanto humanos, mas nós precisamos desse ego integrado com a verdade, integrado com a realidade, integrado com a nossa essência. A gente não pode viver sendo dominado pelo ego. Não podemos viver sendo dominados totalmente pelo ego. A gente precisa viver em coerência com o nosso espírito, vivendo aqui nessa realidade, tendo o ego como nosso impulso humano e tendo o ego como o nosso impulso de sobrevivência. Só que não podemos ser dominados pelas crenças que foram programadas nessa nossa mente humana. Dito tudo isso, e voltando a falar um pouquinho sobre a lei da causa e efeito,
Imagina que lá no seu inconsciente você tem toda essa ideia de que você nasceu do pecado, você tem a ideia do medo, medo de Deus, a crença, né? O programa de que Deus castiga. Então, se Deus castiga, você tem medo de ser castigado, você tem medo muitas vezes de falar a sua verdade, de expressar a sua verdade, os seus sentimentos. Você tem medo do que os outros vão pensar. Você tem culpa, você carrega a culpa muitas vezes lá da sua infância por coisas que você fez e que você foi lá naquela época corrigido de forma errada, então você recebeu uma punição, né? E aí não quer dizer que os seus pais ou a pessoa que te puniu estava certa ou errada. Dentro do nível de conhecimento dela, ela acha que fez o melhor para você. Só que esse melhor para você criou um trauma, criou uma culpa. E você traz isso inconscientemente na sua vida. Muitas vezes você não lembra disso. Então você não lembra que você tem medo, que você acredita que vai ser punido, que vai ser castigado, que você acredita em céu e inferno, que você acredita que você está aqui porque você veio pagar um erro. Então, inconscientemente, você tem todas essas informações. Essas informações são as causas. E aí os efeitos de todas essas informações é a realidade que você cria a partir dessa informação. Então, muitas pessoas estão criando uma vida que elas acreditam que estão criando baseado no que elas acham que é o melhor para elas. Só que esse melhor para elas é o que às vezes está destruindo a sua realidade. Então a pessoa, por exemplo, que tem medo de ser abandonada porque ela tem uma culpa do passado sobre abandono, ela vai se submeter a viver relacionamentos doentios. Doentis, né? Acho que essa é a palavra certa. Ela vai se submeter a relacionamentos doentis. E o que isso vai trazer para a vida dela? Felicidade? É possível uma pessoa ser feliz vivendo relacionamentos que não são bons para si? Não. E aí também com relação à culpa, uma pessoa que inconscientemente ela traz uma culpa de algo que aconteceu no passado, ou ela acredita que ela é culpada por alguma situação e ela traz isso, ela cria uma realidade onde ela vai se sentir sempre culpada. Então, às vezes, acontece alguma coisa no trabalho e ela se coloca ali como culpada daquela situação. E o medo de se colocar como culpado faz com que a pessoa não haja, faz com que a pessoa não tenha ação. Então, de repente, a pessoa nunca vai falar numa reunião, ou a pessoa nunca vai demonstrar o seu potencial dentro de um trabalho, ou mesmo dentro de uma relação. Por quê? Porque ela tem medo de fazer algo errado e ser culpada daquilo. É possível uma pessoa ser feliz? É possível uma pessoa sentir a felicidade tendo esse nível de consciência, tendo essa culpa interna? Entende? Então, essa análise que a gente deve fazer na nossa vida para a gente compreender que todo esse sistema de pensamento é um sistema de pensamento errado, porque não é a verdade sobre você. Então, o que a lição traz aqui é que nós compartilhamos a vontade de Deus sobre felicidade com cada um de nós. Então, eu compartilho a vontade de Deus sobre felicidade. Por quê? A felicidade é da minha natureza. Só que se eu tenho todas essas crenças, como é que eu vou experimentar a felicidade? Como é que eu vou viver um estado de felicidade? Porque é esse estado de felicidade que vai me trazer a paz absoluta que eu preciso para criar uma realidade diferente. Ou seja, uma realidade fora da culpa, fora do medo, fora do sofrimento. E aí não quer dizer que eu não vou passar situações na minha vida desafiadoras. Eu vou passar, eu vou continuar passando porque aqui é o processo de evolução. Só que nenhuma dessas situações irá me causar medo, irá me causar culpa, irá me trazer sofrimento. Por que não vai me trazer?
nenhuma dessas situações de medo, sofrimento, culpa, porque eu compreendi. Eu compreendi que é um estado interno, é um estado mental. Então eu olho para os desafios entendendo aquilo como um processo que eu preciso aprender com aquilo. E não sofrer, e não me sentir culpado, e não me sentir sendo castigado. Entende? Eu mudo a minha percepção sobre aquilo que chega na minha vida. Mudando essa percepção, eu consigo criar uma realidade diferente. E eu não altero o meu estado mental. Eu não altero, ainda que eu passe situações que vão me tirar ali do centro. Aquele me tirar do centro vai ser no sentido de olhar para o aprendizado. Então, digamos que eu perco uma pessoa, por exemplo, é uma situação de sofrimento. Se eu tenho conhecimento de que na verdade eu não perdi, mas ela apenas saiu desse processo porque era para sair daquele processo naquele momento e ela foi para uma outra realidade. Então ela continua existindo numa outra realidade. Eu vou chorar, sim, eu vou chorar a perda ali dessa pessoa física, né, da sua existência física nessa realidade comigo? Sim, eu vou chorar. Mas isso não vai me causar o sofrimento. Entende que é diferente? Então eu me despeço dessa pessoa de uma forma diferente. E aí eu tiro da ideia da minha mente de, por exemplo, criar um trauma ou criar um medo de perder pessoas. Porque às vezes a perda de uma pessoa sem o entendimento do porquê aquela pessoa partiu, porque o partir dessa existência é parte do processo, a gente não foge dele. Esse entendimento me tira muitas vezes de um trauma de ter medo de perder as pessoas. Um ser que tem medo de perder o outro, ele vive em constante sofrimento. E esse constante sofrimento nos afastam de qualquer chance de sentir a felicidade plena, de acessar este lugar de felicidade que já é da nossa natureza. Então, sofrimento, culpa, ideia de estarmos sendo castigados, tudo isso nos afasta deste lugar aonde está a nossa essência, aonde está a nossa verdade, aonde a gente pode experimentar dessa paz absoluta. Então, o que a lição traz hoje é esse soltar dessa ideia de que nós estamos aqui para sofrer. É liberar a nossa mente da ideia de que nós estamos aqui pagando pecado. Nos liberar, soltar essa ideia da mente que nós estamos aqui sendo castigados. Então, o que a lição traz aqui através dessa prática é alcançar essa ideia absoluta do que é a felicidade, do que é o estado mental de felicidade que já veio conosco, que já é parte de nós. E a gente acessa esse estado de felicidade quando a gente se permite se conectar à nossa verdade interna. E para isso é preciso deixar essas crenças limitantes que criam essa barreira entre a realidade que nós somos, entre a verdade que nós somos. Então é uma barreira que nos impede de ver quem nós somos pelo olhar de Deus aqui, pelo olhar do Espírito. E aí o que ele pede aqui? De novo, ele pede que a lição seja feita de hora em hora, que você tire lá os 5 minutos de cada hora para você refletir. Então, leia a lição, né, uma vez e durante o dia você vai refletir sobre essa lição. E a prática, né, o mantra que você vai repetir hoje diz: eu compartilho a vontade de Deus de felicidade para mim e a aceito como minha função agora. Então, a felicidade é a nossa função. A felicidade
já está conosco. A felicidade é parte do plano dessa existência. Entende? Então, olha para o mundo. Como seria o mundo se todas as pessoas colocassem na sua mente, mudassem esse programa e assumissem o seu estado natural de felicidade? Este mundo seria diferente? Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Esse mundo reflete aquilo que temos dentro de cada um de nós. Se o mundo está sofrendo, é porque o ser humano está sofrendo. É porque eu, você e as pessoas estão sofrendo. A partir do momento que eu curo a minha mente, você cura a sua mente, mais pessoas vão curando as suas mentes, o mundo vai tendo cada vez menos situações de sofrimento. Entende? É esse o caminho. Não é um caminho fácil. Não é um caminho que você atinge do dia para a noite. Mas, como eu já falei em quase todas as lições, prática diária, mudar o pensamento diariamente, construir um novo ser a partir do seu estado mental, mudando hábitos, mudando comportamentos, assumindo e permitindo que o espírito, que a sua sabedoria interna fale através de você, se expresse através de você, porque é ele que vai te mostrar como atingir esse estado de felicidade absoluta que já é da sua natureza. Então, essa é a prática de hoje. E aí eu vou ler esse último trecho da lição para a gente finalizar. Ela diz o seguinte: ser feliz, pois a tua única função aqui é a felicidade. Não tens nenhuma necessidade de ser menos amoroso para com o Filho de Deus do que aquele cujo amor o criou, tão amoroso quanto ele mesmo. Além desses períodos de repousos de 5 minutos a cada hora, fazes pausas frequentes hoje para dizer a ti mesmo que agora aceitastes a felicidade como tua única função e estejas certo de que, ao fazê-lo, estás te unindo à vontade de Deus. Então, é isso. Apenas experimente o que a lição está propondo para a nossa vida. Apenas se permita sentir isso e se permita acreditar que isso é possível. Acreditar que isso é possível. Acreditar que a sua mente pode ser mudada a qualquer momento, a partir do momento que você decida. Eu vou mudar o meu pensamento, eu vou mudar a minha crença, eu vou mudar isso, porque isso não está bom. Entende? Então a gente pode mudar o tempo todo, é uma escolha que a gente faz na nossa vida. Céu e inferno, lembra? É um estado mental. E você escolhe criar. Qual estado mental você quer criar? Um estado mental de céu? De felicidade? Né? Porque céu, reino, representa a felicidade, ou o inferno? Percebe que é uma escolha? É uma escolha. E para isso exige conhecimento e principalmente exige o experimentar. Então hoje, mais um dia de experimentar. Um grande beijo para você, ótimas práticas e eu te vejo amanhã.